Olá, boa noite. Estamos nós aqui novamente na cozinha para discutir algumas coisas com vocês. A ideia de colocar isso em um blog é no blog Sandices do Sandice, um espaço que nós discutiríamos cozinha, poesia e reflexão. E estamos nós na cozinha de propósito. Só que hoje a conversa não é bem poesia, ainda que tenha cozinha e reflexão. Por que dessa conversa? Nós estamos em um grupo, fazendo parte de um grupo, que pretende escrever o currículo da cidade, na modalidade de ciências, para a EJA. Vou virar um pouquinho a câmera para mostrar o que eu estou fazendo, para que as coisas não percam. Estou cortando mandioca aqui. Só que aí pegou a mandioca, não pegou meu rosto, aí, ou seja, tem que pegar as duas coisas, então vou levantar a mão um pouquinho. O que eu quero discutir com vocês hoje é ciência e multiculturalismo. Passando principalmente pela discussão quais são as origens da vida na Terra. Cientificamente falando, nós temos algumas teorias, vamos falar de duas delas. A vida alienígena e a sopa orgânica. Para a vida alienígena, diz, ou os defensores dela defendem, que a vida teria chegado na Terra nos meteoros, vindos de outro planeta, e em choque com o planeta da Terra, essas bactérias se desenvolveram até chegar a diversos pontos de evolução. A sopa orgânica diz que a Terra nasceu muito quente, por volta de 4.000 graus centígrados, e foi esfriando com o tempo. Quando foi esfriando, graças à amônia, ou seja, o sal da atmosfera, os raios solares, criaram moléculas de vida que viraram bactérias, e a partir daí as duas teorias se desenvolvem por uma coisa que nós chamaremos, ou que a gente vai acabar justificando, o darwinismo, a teoria da evolução das espécies. Existem outras correntes que defendem outros princípios. Aí nós saímos falando dos criacionismos, de que a vida foi na Terra foi criada por uma força superior. Qual é essa força? Nós teríamos alguns pontos para discutir com vocês. Esses pontos vão desde, ou melhor, passam na nossa conversa de hoje por três teorias, por três abordagens. A primeira delas, a mais conhecida entre a gente, é a história do cristianismo, do criacionismo nas religiões judaico-cristãs. Nesta teoria, um Deus chamado Jeová ou Javé criou a humanidade, criou o mundo e a humanidade em 7 dias. O curioso disso tudo é que esta teoria judaico-cristã é a que se diz mais completa segundo seus defensores e a única também que os próprios textos da Bíblia negam. Pois a Bíblia, quando fala que Moisés, que Jeová criou Adão, criou Eva, que eles conheceram o fruto proibido, tiveram filhos, e que um dos seus filhos matou um outro, Caim matou Abel, e mostra e diz que quando Caim matou Abel, ele foi para outra cidade, já tinha cidade, né, quando criou Adão, e lá veio na companhia de uma mulher e ele deu origem ao povo judeu. Em outras palavras, essa teoria judaico-cristã, ela mesma se nega na essência do grupo, na essência do seu desenvolvimento. Uma outra teoria, bastante conhecida entre a gente, é a teoria helênica, ou seja, a cultura grega. O que diz a cultura grega nos diz? Diz que o mundo, que o universo, era um caos. De repente criou ordem, criou uma organização. Nessa organização surgiram vidas, que tinham titãs, verdadeiros monstros, além do tamanho. Esses titãs tinham filhos. Um desses titãs, Cromos, tinha o hábito de comer seus filhos.
3 dos seus filhos, Júpiter, Hades e Poseidon, mataram o pai Cronos, dando origem à humanidade. Essas duas teorias, tanto a judaico-cristãs como a grega, caminham para uma coisa que é uma chamada tomada de consciência do ser humano. No caso do grego romano, essa tomada de consciência se dá quando Prometeu, um semideus, rouba a lanterna de Efésios para dar aos homens, porque Efésios tinha dó, tinha pena do jeito que os deuses tratavam os homens. Com essa luz de Efésios, o domínio do fogo, o homem toma consciência. O curioso nessas histórias todas, que apesar de não termos provas cabais ou provas circunstanciais, essas duas teorias caminham para essa tomada de consciência mais ou menos há 10 mil anos atrás, que também é, por acaso, mais ou menos o tempo que o homem começa a escrever, quando nós saímos da pré-história e entramos na história. Eu falei de 3 teorias, então há uma outra teoria para ser discutida com vocês, ainda a teoria mística, que não vai pegar pelo lado científico, que é a teoria do surgimento da vida pelo povo tupi. Por que nós pegamos o povo tupi para conversar isso com vocês? Porque nós somos aqui um povo originariamente de origem tupi-guarani, dos povos que habitavam esse Brasil, e com a invasão portuguesa, um aculturamento pelas culturas, primeiro a judaico-cristã, depois com a chegada das universidades pela conhecimento da cultura grega, a mitologia tupi praticamente desapareceu do nosso mundo. E como nós somos um povo com essa origem, nada mais justo de discutir essa mitologia tupi com vocês. Segundo a mitologia, havia vida no planeta Terra criada por diversos deuses, por diversos espíritos da floresta. Diversos animais já habitavam as nossas florestas, entre as quais a onça. E a onça, como reinava absoluto sobre nossas terras, criou para si mesmo um inimigo, para que controlasse o seu ímpeto de domínio. Esse inimigo é o homem. Ou seja, nós temos 3 discussões místicas, 3 teorias místicas para conversar com vocês. Nós teríamos dúvidas sobre qualquer uma delas. Provavelmente, antes de conhecer o trabalho do professor Boaventura Souza Santos, eu jamais falaria com vocês algumas coisas que eu vou tratar com vocês agora. O professor Boaventura fala de um novo paradigma para uma nova ciência. Dentro desse paradigma, dentro dessa nova filosofia de ciências, eu vou usar as minhas experiências, as minhas curtas vivências junto a povos tupi-guarani, para discutir com vocês outra coisa. Para mim é claro, a partir desses conhecimentos, que jamais eu tomaria como ciência até 2 meses atrás, que o ser humano, tudo aquilo que ele não conhece, tudo aquilo que ele não consegue explicar, para ele vira motivo de fé, vira motivo de religião. E o povo tupi, como eu falei para vocês agora há pouco, tem um atraso científico dos modos dessa ciência convencional que nós conhecemos muito grande. Ou seja, para o povo tupi, muito mais coisa é Deus do que é para as outras sociedades. E essas explicações vão muito além. E aí cabe a vocês a pergunta sempre, né? Por que será que eu estou fazendo uma sopa de mandioca na cozinha para explicar isso? O que é mandioca para o tupi? Primeiro, nós precisamos conversar sobre essa questão da força das lendas, das explicações
mitológica para as coisas. Conta-se que o povo tupi passou por um período de grande fome, de falta de chuva, onde as produções, onde as lavouras quase que secaram. Dentro desse povo vivia uma índia muito bonita, que tinha os cabelos muito mais lindo ainda, preto, liso, como todo mundo via, e esse cabelo era penteado com um pente feito de madeira pela sua mãe todos os dias. No entanto, esta fome, esta crise de comida, fez com que o povo entrasse em declínio e acabasse, inclusive, essa menina, cabelo lindo, morresse. A mãe vivia chorando a morte da filha e, num sonho, Tupã disse o seguinte: antes de enterrar a filha, enterre sua filha em pé, numa cova perto de casa, e na cova dela vai sair um alimento que vai manter o povo vivo para sempre. Vamos lembrar de traduções de algumas palavras, uma das quais você conhece já. Você já conhece certamente a palavra oca no tupi, quer dizer casa. Você que mora em São Paulo sabe que nós temos aqui um bairro chamado Mandaki. Mandaki. Mandi é um peixe que tem uma ferroada que faz todo mundo chorar de dor. Ou seja, mandi, choro, oca, casa, choro da casa, mandioca. Dentro dessa explicação, nós estaremos fazendo como trabalho, como produto final, uma sopa de mandioca. Exatamente isso, uma sopa de mandioca. Para mostrar a vocês essa possibilidade, como é que essa cultura tupi, rica que é, vai trazendo para nós vários novos elementos. E como eu disse, tudo na linguagem tupi e na lenda, e na explicação científica. E essa nossa conversa de hoje é justamente para mostrar essa questão da apropriação dos conhecimentos. É como as pessoas adquirem seus conhecimentos. Obviamente, eu vou desligar, vou parar de gravar para não ficar um filme muito longo, ele está com 12 minutos. Só que algumas coisas vão ter que falar. Vai ser que falo com vocês. Como é que é feita essa sopa? Eu vou cozinhar 1 quilo de mandioca, já está descascado, cortado, como minha mãe chamava, cortado em pedacinhos pequenos assim. Minha mãe falava que isso aqui é lavrar a mandioca. Corta bem pequenininho. Depois de cozida, nós vamos juntar a ela meio quilo de linguiça defumada, tipo calabresa. E temperar com tempero a gosto. Obviamente, não vai ficar a câmera ligada no tempo que eu estou cozinhando, porque vai ficar muito tempo. Mas eu vou mostrar para vocês, quando a sopa estiver pronta, eu vou dizer para vocês verem a sopa. E para as pessoas que estão fazendo trabalho de ciência comigo, vocês vão ver o trabalho, o produto final pronto amanhã na reunião. Ok? Antes que me xinguem, a camisa amarela aqui, não é que eu sou coxinha não, tá? É a camisa em comemoração ao aniversário de 18 anos do ECA. Porque eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente seria motivos para uma outra conversa mais tarde. Mas para não ficar muito longa, paramos por aqui. Depois, no final do trabalho, a gente vai mostrar essa sopa pronta. Tudo bem? Até daqui a pouco.